Seja bem-vindo. Antes de seguirmos para as nossas dicas habituais, vamos ver uma reportagem com destaque para negócios que surgiram em tempos de pandemia, dando o exemplo, neste caso, instalados no concelho da Praia da Vitória. Se por um lado muitos empresários lutam para não fechar portas, por outro há empreendedores que abrem os seus negócios durante a pandemia. Na Praia da Vitória são 3 as empresas que abriram ao público nesta fase difícil. A abertura da loja já estava planeada. Nós inicialmente, quando começámos esta construção, tínhamos uma data prevista de abertura logo no início do ano, de janeiro, fevereiro. Entretanto, com todas as obras, já foi atrasando em alguns pormenores e só nos permitiu abrir precisamente na altura da pandemia. Ainda ponderámos, abríamos ou não, uma vez que estava tudo confinado, ficámos sem saber se abríamos ou não, mas como o investimento já estava feito e tínhamos que obter algum retorno, então optámos por abrir, coincidiu com a altura da pandemia. Eu abri para poder evoluir mais um bocadinho, para poder ultrapassar essa pandemia, para tentar levar os produtos à casa das pessoas, mais perto das pessoas, e aproveitando aqui para abrir, para desenvolver mais um bocadinho a praia, para poder apanhar para desenvolver mais, para as pessoas irem mais ao comércio tradicional, para poderem mais saírem, terem um bom produto, uma boa qualidade, para sentirem-se mais à vontade. A restauração foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Mesmo assim, há quem arregace mangas e decida investir no negócio, pois as contas chegam sempre ao final do mês. As despesas para pagar, as contas, a água, a luz, tudo continua, então a gente tem que estar com o estabelecimento aberto para poder faturar e poder pagar as nossas despesas. Eu acho que no início foi assim um bocadinho, as pessoas estavam cansadas de estar em casa e sim, acho que até que não foi mal. Tivemos bastantes pessoas a tomar o seu cafezinho, as pessoas optem mais pelo café, uma cerveja, um bocadinho à tarde. Não os almoços em si, optem mais por ficar na rua também pela questão de a gente ter que usar a máscara em espaços, em recintos fechados, mas tem corrido bem. São empresários que, apesar das circunstâncias atuais, decidiram arriscar. O executivo praiense visitou estas empresas, destacando a capacidade de iniciativa. São 3 empresas que abriram ou imediatamente antes da pandemia e foram obrigados a fechar, ou que abriram durante o período mais grave de confinamento e que abriram imediatamente depois de estarmos todos fechados. E aqui, no espaço onde estamos, na Frutaria da Fonte, na Rua da Artísia, esta loja abriu precisamente no dia de hoje. Ou seja, estamos a falar de empresários que representam também aquela que é a iniciativa e a confiança que também o setor empresarial tem neste momento. E é fundamental também passarmos essa mensagem positiva. Há nos empresários da Praia da Vitória iniciativa, há confiança, há pessoas a abrir negócios, mesmo neste período aqui em que alguns têm algumas reservas quanto ao futuro. Mas creio que temos que nos unir, temos que procurar a inovação, temos que procurar a iniciativa e temos, como vimos durante o dia de hoje, 3 bons exemplos de, em tempos de pandemia, de gente que não baixou os braços, mas arregaçou mangas com vista a um futuro cada vez melhor. Um futuro melhor que se comprova com a faturação. David Cota afirma que as vendas têm corrido bem neste período. As vendas nessa altura correram um bocadinho acima do esperado. Nós estávamos com um bocado de receio, mas correram até relativamente bem. Não posso esconder que tivemos um aumento das vendas, também devido à nova localização, mas correram relativamente bem. Empresários que apostaram no futuro, enfrentando esta nova normalidade. Olá a todos, o meu nome é Vânia Oliveira e sou educadora de infância no Colégio Divertiláxia. Hoje vamos falar sobre o brincar. A criança, muitas vezes, quando está em casa durante muito tempo e não está a brincar com os seus amigos na escola ou com familiares da mesma idade, começa a ficar frustrada porque brinca sempre com os mesmos brinquedos. Ela, ao brincar com os brinquedos todos os dias, aquele brinquedo deixa de ter interesse e a criança começa a ficar frustrada e cansada, o que vai dar a uma birra. As birras são sempre muito difíceis de controlar por parte dos pais, por parte das crianças, porque elas não conseguem arranjar uma solução para satisfazer os seus desejos. Então, hoje sugerimos que usem materiais que tenham em casa para que sejam as crianças a criar os seus próprios brinquedos. A criança pode usar cartão, pode usar rolos de papel higiênico, pode usar o que tiver à mão e criar o seu próprio brinquedo.
Ela, ao fazer isso, vai valorizar aquele brinquedo, porque foi ela que o criou. Então, para ela é muito importante, ela não quer que nada aconteça. E vai brincar com aquele brinquedo. Não quer dizer que brinque só com aquele brinquedo, mas pelo menos ultrapassa aquela frustração que ela sente. Ela, ao criar o seu próprio brinquedo, também vai desenvolver a criatividade dela. E uma criança que desenvolve a criatividade é uma criança que se vai expressar melhor. É uma criança que vai ter poder crítico. É uma criança que depois vai conseguir ultrapassar algumas dificuldades com que se depara no seu dia-a-dia. Então, vamos deixar que seja ela a fazer os seus brinquedos, para que ela dê valor e sinta e ultrapasse essa frustração de uma forma muito simples e agradável. Os pais também podem ajudar as crianças a realizar os seus brinquedos, porque muitas até irão precisar de ajuda, outras já são crescidas e conseguem fazer sozinhas. Mas então aqui deixo-vos algumas dicas. Nós, por exemplo, aqui no ATL, nós fizemos uma casinha para bonecas com cartão, caixas de sapatos. As crianças, já tínhamos aqui alguns brinquedos e as crianças criaram a sua casa. Depois ornamentaram como quiseram. E isto é possível fazer em casa com caixas que, em vez de ir para o lixo, podem ser reutilizadas. E assim a criança vai se divertir de outra forma. Qual é a menina que não gosta de uma casa de brincar? Todas gostam. Outra solução, outra opção, é um jogo muito simples que também pode ser feito com cartão. Criamos pequenos túneis e a criança deverá passar a bola por ordem crescente. Deve começar no 1 e a bola deverá passar pela ordem correta por baixo dos túneis. Se a criança perder, tem de voltar ao início. Também se pode criar carrinhos com rolos de papel higiênico e tampas, bonecas, pode-se criar imensas coisas, fantoches. Esta é apenas uma opção. Depois, aqui, já um pouquinho mais direcionado para a natureza e para o ambiente, temos aqui uma casinha que é um comodouro para aves. Podemos criar assim ou de outras formas, pintar com verde, não convém que sejam cores muito garridas. E a criança e o pássaro vem cá e come, portanto também é muito giro, porque depois as crianças podem observar os pássaros que aparecem na sua casa e aprender sobre eles. Outro brinquedo também que é muito giro, e aí vamos buscar um pouco do tradicional, daquilo que os nossos pais faziam quando eram pequenos para ter os seus brinquedos, porque na altura não havia a oferta que existe hoje, são as socas de milho. Podem-se criar animais, neste caso são as vacas, e as crianças podem brincar, construir cerrados com pedras, com pauzinhos e brincar com os animais na rua. Outro jogo também é o jogo das pedras, também é um jogo tradicional. Nós muito facilmente encontramos pedras na nossa casa e o objetivo é lançar a pedra ao ar e apanhar outra enquanto a pedra está no ar, e quando a pedra cai nós temos que apanhar as duas pedras. Portanto, isso é um jogo até que é interessante fazer entre irmãos ou com os pais juntamente com os filhos. Portanto, não há desculpa para não usar os materiais que temos em casa. A criança pode se divertir da mesma maneira e vai se divertir de certeza absoluta. Nós vemos aqui pelos meninos no colégio também que usam esse tipo de materiais e brincam com estes brinquedos e eles divertem-se muito. Portanto, espero que tenham gostado das nossas dicas, que as ponham em prática e fiquem bem. Olá, chamo-me Carolina Ferreira e sou nutricionista. Hoje vou falar sobre o aleitamento materno e Covid-19. Até ao momento, não há evidência de que o vírus possa ser transmitido pelas mães com Covid-19 através do leite materno. Os benefícios da amamentação são maiores do que os potenciais riscos de transmissão do coronavírus pelo leite materno. Assim, à luz da evidência atual, a amamentação pode ser mantida desde que sejam cumpridas e tomadas todas as precauções para evitar a transmissão da doença à criança. Por exemplo, lavar as mãos com água e sabão antes e depois de cada mamada. Se for suspeito ou caso positivo, usar máscara facial durante a amamentação. Atenção, se for suspeito ou caso positivo. Evitar também tocar na boca, nariz e olhos da criança. Limpar e desinfetar os objetos e superfícies usados frequentemente. Se a mãe optar por extrair leite com uma bomba manual ou elétrica, deve lavar as mãos com água e sabão
antes de tocar em qualquer parte da bomba ou biberão. Reforce novamente que os benefícios da amamentação são maiores do que os riscos de transmissão, desde que as boas práticas de higiene sejam feitas de uma forma correta. Por hoje é tudo, vai ficar tudo bem. Olá, o meu nome é Tânia Cortês, sou médica de família. Venho hoje falar sobre as crianças. No passado dia 1 de junho comemorou-se o Dia Mundial da Criança. O Dia Mundial da Criança foi proposto pela Unicef para ser um dia lembrado sobre as crianças, nomeadamente sobre os direitos das crianças, sobre os direitos a serem felizes, a irem à escola e a brincarem. Nesta altura de pandemia, as nossas crianças também sofreram. Viram-se privadas de ir à escola, viram-se privadas de brincar com os seus amigos. Mas, agora que voltamos lentamente a sair de casas, temos que pensar nas nossas crianças. A escola continua a ser à distância, continua a não haver a interação da escola que tanto faz desenvolver as nossas crianças em termos de imaginação e em termos de aprendizagem. Nesta ausência de contactos com outras crianças, é importante, nesta altura de desconfinamento, pensarmos que elas têm que interagir umas com as outras. Quando são mais velhas, conseguimos explicar um pouco melhor as regras a tomar e o que têm que fazer, mas não podemos deixar que as crianças deixem de brincar umas com as outras. É importante, nesta fase de desconfinamento, que coloquem os vossos filhos em contacto com os seus melhores amigos fisicamente, porque é necessário brincar e não pode ser só à distância, é necessário também ser pessoalmente. Com este desconfinamento existe uma série de regras para frequentar estabelecimentos públicos. As crianças podem se sentir assustadas, mas essa sensação de assustamento pode ser aliviada se explicarmos às nossas crianças quais são as regras antes de irmos para os sítios públicos. Temos que explicar o porquê do uso da máscara e o porquê de usarmos nesses lugares públicos a máscara. Devemos continuar a ensinar às crianças o lavar frequentemente as mãos e devemos tranquilizar as crianças que melhores dias virão. Isto acontece com as crianças mais velhas. Com as crianças mais novas, temos que ter outros cuidados. As crianças mais novas não conseguem entender porque é que não podem contactar com os outros, porque é que não podem tocar nos outros, tudo isso. Então, exige uma atenção maior por parte dos pais. Atenção que as crianças até aos 2 anos não devem usar máscara. A partir dessa idade, se usarem máscara, devem explicar às crianças com calma e segurança o porquê do uso da máscara. Devem não parecer ansiosos, apesar de se sentirem, porque se sentirem ansiosos, as crianças também vão ficar ansiosas. Devem permitir o contacto com as outras crianças, mas tendo sempre o cuidado de lavar bem as mãos e frequentemente as mãos das crianças. É importante que se mantenha o direito de brincar e o direito de ir à escola a todas as crianças, mesmo em tempo de pandemia. Mais um programa que chegou ao fim, nós voltamos amanhã, até lá.